Bem-vindos ao Ministério Missão Sentinelas. Que o Senhor possa tocar profundamente em sua vida através desta mensagem. Shalom Adonai. Fazer uma introdução antes da gente ler a palavra, tá? Eu procurando e lendo e estudando a palavra a ser traga no dia de hoje, e muito me chamou a atenção os capítulos 30 e 31 de Isaías, onde tratam da falta de confiança no Senhor da parte de Judá. Porque esse foi o posicionamento de alguns reis quando se viram ameaçados pela Síria. Amém? No desespero, eles buscaram ajuda do Egito. A Síria era a maior potência econômica do Oriente Médio. E Judá era uma nação pequena, uma nação fraca, não era uma nação forte. Então ela buscou a ajuda do Egito. E nós estamos falando, né, da falta de confiança no Senhor. Judá era uma nação pequena e sem grandes poderes. Muitas das vezes o povo de Judá cometeu o erro e a tolice de, ao ser ofendido pelos seus vizinhos de um lado, procurar socorro no vizinho do outro lado, negligenciando totalmente a presença de Deus e deixando de confiar nele. Amém? E muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes um irmão dentro da igreja nos incomoda, não é do jeito que eu gostaria que ele fosse ou que ela fosse, ou me disse uma palavra que eu não gostei, aí eu vou procurar um refúgio em outra nação. E isso verdadeiramente é tolice, porque a gente negligencia totalmente a presença de Deus e deixa de confiar nele, como diz em Isaías 30, 1 e 2. Isaías 30, 1 e 2 fala assim: a aliança contra o Egito, né? Não, contra a aliança com o Egito. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito, achando com isso que o Egito podia fazer alguma coisa por eles. Não é mesmo? Ai deles, diz a palavra do Senhor. Não é mesmo? Que nós temos que estar com a nossa confiança totalmente depositada em Deus. Agora leamos aí em Isaías 31, versículo 1, que diz: ai dos homens que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Palavras do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença, meu Deus, nós queremos, Pai, que o Senhor possa crescer nesta hora, meu Deus, e que eu venha diminuir, meu Deus, e que eu seja a boca do Senhor neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, esteja presente neste lugar em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ser sentado. E eu coloquei aqui: o socorro não está no Egito. Você pode repetir essa frase? O socorro não está no Egito. Amém? A profecia de Isaías demonstrou a indignação de Deus ao ver o povo buscar socorro em uma nação totalmente idólatra. Judá preferiu confiar em carros e cavaleiros ao invés de confiar naquele que é o Senhor da guerra. Quem é que guerreia as nossas batalhas, igreja? É o Senhor. Quem é que guerreia as nossas guerras? É o Senhor. Mas quando nós nos vemos em meio às nossas guerras, né, nas tribulações, no meio das ondas fortes, a primeira coisa que nós fazemos é abandonar a Deus.
é abandonar o barco, porque colocamos logo a culpa das nossas tribulações no Senhor. E muitas das vezes nós cavamos a nossa própria tribulação. Muitas das vezes nós buscamos a nossa própria tribulação. Nós buscamos a nossa própria adversidade na nossa vida. Então Deus, Ele é o Senhor das nossas guerras. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Porque nós não o vemos. Achamos que Ele não está nos ouvindo, nos vendo, atentando para as nossas orações e para aquilo que nós estamos passando. Muitas das vezes, é só pintar alguma coisa de ruim na nossa vida, é só acontecer alguma adversidade, que a primeira coisa a fazer é apontar o dedo para Deus. Poxa, Senhor, mas por quê? Por quê? E por quê? Mas nós não perguntamos a Deus para quê. Porque tudo tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Amém? Seja lá o que você estiver passando, creia que Deus tem um propósito. Que Ele quer que você aprenda alguma coisa. Que Ele quer te ensinar alguma coisa. Deus tem um propósito na nossa vida, em tudo que nós passamos. Amém? Então, Deus não tolerou tal ofensa e por isso se pronunciou por meio do profeta Isaías, condenando a aliança que Judá havia feito com o Egito, porque foi um ato de desconfiança contra o Senhor e ao seu poder de proteger o seu próprio povo. Esse povo já havia tido muita experiência com Deus. E não é diferente conosco, não. Não há um cristão que esteja 5 anos, 1 ano, 10, 20 anos na presença de Deus que não tenha tido experiência com o Senhor. Principalmente no primeiro amor. Principalmente quando você aceita Jesus logo de cara, né? É aquele amor, igual namorado, né? Você fica enamorada do Senhor. Enamorado de Jesus. Né? Você fica numa alegria, você vê Jesus, você vê Deus nos pequenos detalhes, em todas as coisas na sua vida, mas aí o tempo vai passando e daqui a pouco você esquece que Deus, Ele está presente na sua vida. A gente começa a esquecer que o Senhor, Ele está presente em todo o tempo na nossa vida. Basta que você queira, que você busque isso, que você o convide para estar o tempo todo na sua vida. E Ele vai estar, com certeza. Amém? Então esse povo, ele tinha conhecimento da glória de Deus. Esse povo sabia o que Deus já havia feito na vida deles. E mesmo assim, na hora da tribulação, o que eles fizeram? Buscaram fazer uma aliança com o Egito. Com Faraó, aquele que já havia encarcerado, que já havia escravizado aquele povo. Olha como que o ser humano é ingrato. Nós somos assim, por excelência. Nós temos que lutar contra isso o tempo todo. Mas nós somos dessa maneira, infelizmente. Mas é por isso que existe um Deus. Porque se não fosse assim, não precisava existir um Deus. Porque se nós fôssemos perfeitos, para que Deus ia mandar o seu filho aqui na terra para conviver com o homem, para conhecer o homem, para conhecer a sua fraqueza, as suas dores? Para quê? Para que Ele pudesse nos curar, para que Ele pudesse nos tratar em todo o tempo. É isso que Deus quer de nós, que nós estejamos totalmente sujeitos a Ele, entendeu? Se humilhando na presença dEle e deixar Ele tratar conosco o tempo todo. E nós queremos destacar aqui 3 erros que Judá cometeu, que nós cometemos o tempo todo. Judá era uma nação fraca e pequena. Judá cometeu 3 erros. O primeiro, não consultou a Deus na hora de tomar uma decisão, né? Segundo, desconfiou do Senhor. Uma vez que você busca consolo, refúgio em outra coisa que não seja Deus, é porque você não confia em Deus. Você não confia no Senhor. Amém? E esqueceu do passado.
E isso é muito próprio de nós, seres humanos. Nós esquecemos o que Deus fez aqui atrás. Não precisa ser 1 ano, 2 anos, não. Ele fez ontem e você hoje já esqueceu porque você já tem outro alvo. Você já quer outra coisa. Amém? Então vamos falar aqui um pouquinho de como Judá não consultou a Deus. Um dos erros que Judá cometeu. No capítulo 30, versículo 2, diz aí: que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Uma vez que nós lemos aqui, né, no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Isso é maravilhoso. Quando você convida o Senhor para estar o tempo integral na sua vida, você sabe, você tem esse refúgio à sombra do Onipotente. Você está refugiado debaixo das asas de Deus, debaixo das santas e poderosas mãos do Senhor. Amém? Então, os judeus preferiram fazer as coisas conforme os seus próprios pensamentos, sem fazerem consulta de Urim aos profetas, como era naquela época, né? Eles não iam diretamente a Deus, eles consultavam os profetas, os oráculos, os Urim, né? Para poder eles consultarem a Deus, e Deus, aí sim, eles traziam uma resposta para aquelas pessoas. Hoje nós temos um canal direto com o Senhor. Nós podemos falar com Ele em todo tempo, em tempo integral, porque Deus não tira férias. Para Ele não tem feriado, não tem final de semana. Tá vendo aqui, ó? Final de semana. Cadê o povo da igreja? Deus não tira férias, não tem final de semana para Ele, não tem feriado. Em todo tempo você pode consultar ao Senhor, mas nós temos preguiça até disso, de falar com Deus. É só olhar a história, né? Aquele povo lá, esse povo que nós estamos falando aqui de Judá, era o povo que estava cativo lá no Egito antigamente. Faraó escravizava esse povo. Mas toda hora que acontecia, quando eles foram libertos, toda hora que acontecia alguma coisa, eles buscavam a quem? A Deus? Não. Moisés, estou com fome. Moisés, eu estou com sede. Moisés, eu estou com isso. Moisés. Só Jesus, cara. Nós não sabemos, nós não precisamos mais de ter um intermediário entre eu e Deus. Nós podemos falar diretamente com Ele, e isso é tremendo. Porque você pode falar, porque Ele ouve. Ele não está surdo. Porque eu digo que Ele não está, Ele não é. De fato, Ele não é surdo e nem cego. Mas Ele não está porque as pessoas olham lá no Antigo Testamento e acham que Deus operou grandes milagres lá no Antigo Testamento, mas hoje não opera mais. Você não crê que Ele pode abrir o mar para você passar? Você não crê que Ele pode te livrar das pragas que Ele jogou lá no Egito? Que hoje ainda Ele pode livrar o povo dele dessas pragas? Quantas pragas nós temos vivendo ao nosso redor? Quantas pragas! É como se fossem as pragas do Egito. Mas o Senhor, Ele nos livra. Mas se você crer, você precisa crer. Você tem que crer. Sabe, às vezes nós achamos que a causa é impossível demais para Ele, mas se você crer, Ele resolve. Porque Ele está pronto para isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, estavam tão confiantes na prudência de suas ações que acharam que seria melhor não consultar o oráculo, né? E o povo estava tão desprezando as profecias que vinham do Senhor. O povo desprezava, como hoje o povo está desprezando a palavra de Deus. Naquele tempo o povo desprezava as profecias do Senhor. Porque o Senhor estava usando Isaías para falar o tempo todo com Judá. Falando, olha, Judá, não é isso não. Espera aí, eu vou te ajudar. Vem cá, me clama. Busque a mim. Não, tá errado, não é isso que você tem. Mas ele foi lá
conforme a vontade do seu próprio coração, e fez aquilo que aprazia a ele fazer, sem consultar a Deus. Sem consultar a Deus. Como diz aí no Isaías 31, versículo 9 e 10, fala. 31, 9. Fala. De modo não atinará com a sua rocha de refúgio os seus príncipes. Espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha é em Jerusalém. Aquele povo estava desprezando totalmente a palavra de Deus. E não é diferente hoje não, igreja. O povo não quer ouvir o que Deus tem para falar, eles querem ouvir a voz do seu próprio coração. Quando a própria palavra diz que o nosso coração é extremamente o quê? Enganoso. Extremamente, não é um pouquinho, é extremamente enganoso. Então nós não devemos ouvir a voz do nosso coração. Nós devemos o quê? Consultar a Deus em todo o tempo. Seja lá para o que for, consulte ao Senhor. Meu coração está dizendo que eu tenho que fazer isso. Cuidado com o seu coração. O seu coração é extremamente enganoso. O meu coração é extremamente enganoso. Ore, consulte a Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, para onde que eu devo ir? Senhor, como devo agir? Senhor, eu vou comprar. Será que é o momento de eu verdadeiramente comprar o que eu quero? Sabe, consulte ao Senhor, porque certamente Ele vai te responder. Amém? E muitas das vezes nós agimos exatamente como Judá. Principalmente como temos a certeza de que Deus interveria a nosso favor. Digamos assim, preferimos agir e depois perguntar. Só esquecemos que depois vêm as consequências. Nós agimos primeiro, depois perguntamos. Foi isso que Judá fez. A nação de Judá. A nação de Judá não consultou o Senhor, foi lá e fez aquilo que lhe apraz fazer naquele momento e fez. Só que esqueceu que toda ação tem uma reação, que tudo que você faz tem uma consequência na nossa vida. Tudo que nós fazemos tem consequência na nossa vida. E nós devemos atentar para isso, porque se você consulta a Deus, verdadeiramente Ele te dá o caminho. Ele te aponta o caminho. Ele te diz o que você tem que fazer. Mas também não é perguntar e sair correndo e fazer o que você quer, não. Esperar com paciência no Senhor. Amém? Porque muitas das vezes Ele te dá a resposta na hora, mas de repente não. Então aquieta o teu coração. Consulte ao Senhor antes de fazer, antes de tomar certas decisões. Certas não, todas as decisões. Porque nós achamos que Deus ele só pode agir nas coisas grandes, mas Deus age também nas coisas pequenas. Amém? Então esse foi um erro de Judá. Não consultar ao Senhor. O outro erro de Judá foi desconfiança no Senhor. Eles não confiaram em Deus, confiaram e se fortaleceram na força do faraó. Olha só, foram procurar o inimigo para se fortalecer. Aquele que tinha aprisionado, encarcerado eles, foi lá se aliar com eles. Melhor se aliar com eles do que se aliar com o próprio Deus. A quem já tinha mostrado o tamanho do poder dele para eles. Amém? Eles não confiaram em Deus, confiaram e se fortaleceram na força do faraó. Desprezaram o esconderijo do Altíssimo e preferiram descansar à sombra do Egito, sendo que o Egito não tinha força nenhuma diante do nosso Deus. Porque o nosso Deus é o Senhor que é da guerra. É Ele quem guerreia por nós. Amém? Quando nós não confiamos em Deus, nós ficamos fora da proteção do Senhor. Saiba disso, igreja. Se você não confia no Senhor, você fica totalmente fora da proteção de Deus. Você precisa confiar em Deus. Amém? Precisamos confiar no Senhor. Saímos de debaixo das suas asas. Amém? Isaías foi usado profeticamente pelo Senhor para converter esse povo, mas eles não deram ouvidos à palavra de Deus. Não deram ouvidos à palavra de Deus. E quantas vezes Deus está falando profeticamente
para nós, através da palavra, através de uma liderança, que nós não damos ouvidos à palavra do Senhor, porque queremos, continuar seguindo aquilo que o nosso coração nos diz, aquilo que nos apraz. Mas saiba de uma coisa, a consequência vem. Você pode até fazer o que o seu coração quer, mas a consequência, ela vem. Em Isaías 30, 15 e 17 fala aí, do 15 ao 17 fala assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Olha como o Senhor falou com Judá. Olha como que Deus é tremendo, como que Ele é cuidadoso e zeloso com as nossas vidas. Bastava que eles o quê? Se convertessem e sossegassem. Como é difícil estar convertido e sossegado na presença de Deus. No meio da adversidade, no meio da aprovação, você está verdadeiramente com seu coração convertido a Deus e sossegado na presença de Deus, crendo que Ele está no controle da sua vida, que Ele é quem guerreia as suas causas, que Ele é o Senhor das suas guerras. É difícil, mas a palavra de Deus fala aqui, né? Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. A vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Isso é a palavra do Senhor. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro do cimo do monte e como estandarte no outeiro, ou seja, sozinho. E tudo por falta de obediência. A palavra de Deus diz pra gente um versículo que é muito conhecido, mas que é difícil da gente assimilar. Obedecer é melhor que o sacrificar. Mas quase sempre nós preferimos sacrificar do que obedecer. Quase sempre. Infelizmente, né? Mas Deus, Ele tem promessa para a nossa vida. Deus quer nos abençoar. Mas nós retardamos a bênção de Deus porque nós precisamos o quê? Sacrificar e não obedecer. Amém? Submissão. É muito importante ser submisso. Amém? Então, o terceiro erro de Judá, esquecimento do passado. Em Isaías 31, fala aí, né? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Acrescentarem pecado sobre pecado por causa da desobediência, do esquecimento do passado. Deus chamou os judeus de filhos o que? Rebeldes, por causa da sua desobediência. E um dos maiores e mais lindos feitos de Deus a favor do povo foi a libertação do cativeiro egípcio. Essa história é tremenda, parece uma história em quadrinhos, parece uma coisa que não aconteceu, parece uma utopia, mas é verdade. A palavra de Deus é verdadeira, não é mesmo? Então, um dos mais lindos milagres de Deus, Ele fez tantos milagres, foi esse: Deus livrar aquele povo daquela escravidão. Foi tremendo quando Deus mandou aquelas 10 pragas e livrou o povo de Israel. Só o povo egípcio que foi tomado das pragas, o povo de Deus estava salvo o tempo todo. Depois o Senhor livrou o povo daquele exército, abrindo o mar para o povo passar. Isso é maravilhoso. E esse povo de Judá havia passado por tudo isso. Mas mesmo assim, na hora que precisava clamar ao Senhor, foi fazer aliança com quem? Com aquele que tinha outrora, tinha encarcerado, tinha escravizado. Amém?
E contudo as pessoas fizeram aliança justamente com aquele que outrora foram seus opressores. Esqueceram de como Deus pelejou pela vida deles. Esqueceram dos livramentos, dos cuidados que Deus teve com eles. Nós não podemos cair nesse engano. Sabe, às vezes nós pedimos, Deus não realiza hoje. Aí a gente começa a murmurar contra Deus o tempo todo. Por quê? Porque esquecemos o que Deus fez aqui. Esquecemos o que Deus já fez, o que Ele já plantou, aquilo que Ele já realizou na nossa vida. Nós não podemos esquecer. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa, porque é difícil, ser cristão é verdadeiramente muito difícil. Ser cristão no oba-oba é fácil. Mas servir a Deus e seguir a palavra do Senhor é muito difícil. Mas eu falei para essa pessoa, é verdadeiramente muito difícil, mas eu não posso esquecer daquilo que Deus já fez na minha vida. Eu não posso esquecer aquilo que Ele plantou, daquilo que Ele já operou. Os milagres na minha vida eu não posso esquecer, e é por isso que eu prossigo para o alvo. Porque nós temos que nos lembrar. Não podemos cair no esquecimento. Porque senão você fica só vendo lá o futuro. Aquilo que Deus ainda não fez. Puxa, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero... Poxa, Deus não está operando, não está fazendo, não está. Mas o que Ele já fez? Não conta? A gente tem que olhar para aquilo que Deus já fez. E agradecer. Porque nós não somos dignos de nada. Não somos dignos de nada. Mas Ele, pela tua infinita misericórdia, o que Ele faz? Nos abençoa assim mesmo. Amém? Então é impressionante como nós continuamos cometendo os mesmos erros que Judá cometeu. Deus continua hoje operando grandes sinais em nossas vidas. Ainda assim, nós não consultamos a Ele. Na hora de tomar nossas decisões, fazemos pesquisas na internet, consultamos estatísticas, consultamos a médicos, porém não consultamos a Deus. Deus é o último da lista. Você consulta tudo e todo mundo. Aí quando você vê que deu tudo ruim, ai Senhor, aí você lembra que existe um Deus. Aí Deus vem, né? Com a sua glória, com o seu poder, e vai consertando. Aí você faz o que com isso? Retarda a sua bênção. Retarda a sua bênção. Nós temos que aprender a consultar o Senhor. Em tudo. É só nas grandes coisas não, em tudo. Amém? Não consultamos a Deus. Não depositamos a nossa confiança nele. Confiamos num amigo, num QI, naquele que indica, em nossa razão. Agimos como se Deus não estivesse, como se não existisse, e tentamos de toda maneira resolver os nossos problemas, achando às vezes que os nossos problemas são grandes demais para Ele, impossíveis para Deus. Não há impossível para Deus, igreja. Não há impossível para Deus. Aprenda isso, não há impossível para Deus. Se esse impossível estiver na lista daquilo que Ele quer para a sua vida, Ele vai realizar. Você pode crer nesse impossível de Deus. Amém? Ou às vezes nós achamos que o problema é pequenininho demais para estar ocupando Deus com isso. Sabe de uma coisa? Deus quer que Ele tenha tempo integral nas nossas vidas. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós, durma com Ele, acorde com Ele, coma com Ele, toma banho com Ele, ande com Ele, trabalhe com Ele, estude com Ele. É isso que Deus quer da nossa vida. Que nós andemos com Ele o tempo todo, igual Enoque e Noé. Andou com Deus o tempo inteiro. É isso que Deus quer de nós. Sabe, para isso você não precisa ficar de joelho o dia inteiro, porque nós temos que trabalhar, estudar, comer, tomar banho, enfim. É só você estar ligado com Deus o tempo todo. Sabe, ligado o tempo todo. É óbvio que nós temos que separar um tempo para Ele. Porque se nós não separarmos esse tempo, você não encontra tempo para Deus.
Se você já não acordar pegando a Bíblia na mão e lendo, você não lê mais. Já era. Daqui a pouco você vai para o Zap, foi. É verdade, seja dita. Né? Deixa eu ver meus contatos. Quem me incomoda? Aí você vai lá e ó. Né? Mas a Bíblia mesmo, se você já não pular da cama lendo, nem que seja um versículo, você não consegue dar esse tempo para Deus. Então, nós agimos muitas das vezes até como se Deus não existisse, não é mesmo? E não confiamos nele. Hoje nós estamos vivendo um momento de crise política. Assim como aquele povo naquela época estava vivendo. Eles estavam tentando fazer o quê? Alianças políticas, não é mesmo? E hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. Um tempo de crise na nossa política, um tempo de guerra entre os traficantes, que nós estamos vendo a semana inteira, uma guerra tremenda. Sabe? E se nós não confiarmos no Senhor, depositarmos a nossa confiança nele, em quem nós vamos confiar? Nas nossas autoridades? Está todo mundo sendo preso. O Brasil está ficando a Bangu, largado. Não tem ninguém, não tem ninguém que, sabe? Nós não temos em quem confiar. Não tem um que seja que você possa... Não, nesse eu posso confiar. Porque todo dia se descobre mais um que roubou tantos milhões, bilhões. Sabe? Então, nós temos que confiar em quem? No Senhor, cada dia mais, né? E esquecemos com muita facilidade o que o Senhor já fez por nós. Só nos lembramos do que ainda não foi feito, como nós já acabamos de falar. Mas a boa notícia é que Deus, ele é longânimo, paciente, assaz, né? Amoroso, misericordioso. É esse Deus que nós servimos. Que em todo tempo, assim como ele fez com Judá, ali, sabe, usando o profeta Isaías, vai lá, fala, o Espírito Santo de Deus, né, ali inspirando ele para falar com Judá, mas Judá ainda assim não ouviu a voz de Deus. Hoje também, Deus usa os profetas dele para falar conosco. Deus, ele é tremendo, ele nos ama, ele tem ciúme de nós porque ele nos ama muito. Então, no versículo 6 do capítulo 31, fala assim: convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Né? Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. De quem que o povo se afastou? De Deus. E o Senhor, ele tem um chamado aqui nessa palavra para arrependimento. Ele nos chama, né, para que nós nos convertamos a Ele. Por isso que eu digo sempre que nós precisamos nos converter todos os dias. Não uma vez, né, você se converteu e fica convertido para o resto da vida. Não, a gente precisa de conversão todos os dias, porque a maldade sai daqui de dentro para fora, não vem daí para cá, sai do nosso próprio coração. Então nós precisamos nos converter ao Senhor, né? Então o Senhor aqui está convidando aquele povo, né? Convertei-vos, pois, ao filho de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Nós temos que atentar e cuidar para não nos afastar do Senhor. Porque uma vez afastado é muito difícil de voltar. Sabe por quê? Porque o mundo é muito aprazível. As coisas do mundo são muito atraentes. Quem não gostaria nesse momento de estar em casa, né? No seu sofá, vendo uma televisão, largadão, ou jantando, ou sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Quem não gostaria? Mas nós estamos aqui, separamos esse momento, porque nós queremos estar o quê? Perto de Deus. Precisamos estar perto de Deus, porque se a gente se afasta, o que acontece? Deus também se afasta de nós, amém? Então, é através do arrependimento por parte do povo que leva o coração do Senhor novamente aos seus filhos. Então, ainda que Judá tivesse feito tudo errado, Deus chamou Judá ao arrependimento. Convertei-vos a mim novamente. Não se afaste de mim. Amém? A condição de Deus
para que ele se compadeça do seu povo, é que você ouça a sua voz. Nada mais do que isso. Ouvir a voz de Deus. Nada mais do que isso. Ouvir a voz de Deus. Para não se afastar do Senhor. Amém? Porque como diz a palavra, o Egito é homem e não Deus. A própria palavra diz aí. O Egito, no 31, o título é esse. O Egito é homem e não Deus. Essa palavra é muito tremenda. Né? Os seus cavalos, carne e não espírito. Então a nossa confiança tem que estar totalmente voltada e depositada no Senhor. Né? Por isso que nós dizemos muitas das vezes, não estou, Senhor. Muitas das vezes eu falei essa frase: Deus, eu não estou depositando a minha confiança no cavalo e nem no homem, nem na força do cavalo e nem no homem. A minha confiança está no Senhor. Eu quero resposta. Eu quero resposta. Sabe, eu enchi a paciência de Deus. Olha, mas eu enchi muito a paciência e continuo enchendo, né? Não é diferente não, continuo enchendo. Porque a gente nunca está satisfeito, né? A gente está sempre pedindo por alguém, por alguma coisa, amém? Mas Deus, ele se agrada de quando você consulta ele, né? É melhor do que consultar um amigo. Então, ou seja, as coisas de Deus são espirituais e as dos homens carnais. E nós temos que entender que apesar de você não ver esse Deus, ele existe. Ele fala, ele ouve e ele vê. Amém? Ele está aqui. E se você convidar ele, ele vai estar sempre do seu lado. Tem dia que a gente coloca ele na frente. Vai na frente, Senhor. Tem dia que a gente bota ele do lado, entendeu? E ele, sabe, como um cordeiro manso, obedece porque nos ama. Porque nos ama, amém? Então, no 31:3, fala assim, a parte A: pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos, carne e não espírito, como nós acabamos de ler. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Tanto o Egito quanto Judá seriam consumidos pelo Senhor, porque os dois estavam na contramão da palavra de Deus. Amém? E Judá teve seu reino saqueado. Mesmo assim, tentando fazer aliança lá com o Egito, ele teve seu reino saqueado por Nabucodonosor II, e ainda fizeram do seu rei um prisioneiro. Então, de nada adiantou a aliança que Judá tentou fazer lá com o Egito. Amém? Todavia, Deus é misericordioso e não esquece das suas promessas. E 70 anos depois de Judá ter sido saqueado, ter sido tomado, né? Deus executou juízo sobre os opressores do seu povo. Sabe por quê? Por causa da promessa de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus tem uma promessa para a vida de cada um de nós, amém? Então, 70 anos depois, olha só, quanto tempo, muito tempo, né? Aí a gente pede uma coisa hoje, que é que Deus resolva amanhã. O tempo pertence ao Senhor. O importante é que você persevere, que você não desista e continue, sabe, buscando e consultando ao Senhor em todo o tempo, amém? Obedecer é melhor que o sacrificar. E nós devemos consultar a Deus, confiar em Deus e nunca jamais esquecer dos feitos do Senhor nas nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor me ajudou. E que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Se você puder, chegue em casa mais tarde ou outro dia, leia o Isaías 30 e 31, que é uma palavra muito tremenda. Fala muito aos nossos corações, amém? Vamos orar então para que nós possamos terminar o nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, ainda na Tua presença, meu Deus, nós queremos Te agradecer, Pai,
por este culto, por esta oportunidade, meu Deus, de estar na Tua presença nesta noite, de poder, Senhor, contar com a presença do Teu Santo Espírito no nosso meio, meu Deus. Muito obrigada, Deus, por cada vida, Senhor, aqui neste lugar, que conseguiu se achegar até aqui, meu Deus. Que o Senhor possa derramar sobre a vida de cada família aqui representada uma bênção especial nesta noite, Pai querido. Que o Senhor possa nos guardar durante toda essa semana, Pai querido, nos livrando, nos guardando de todos os males dessa terra, meu Deus. Nós queremos estar escondidos no esconderijo do Altíssimo, sobre as asas do onipotente Deus. Nós queremos, Pai, que a Tua mão de poder esteja sobre a nossa vida cada dia mais, Senhor amado, que a Tua glória possa nos envolver, Senhor, de maneira que nós possamos, ó Deus, afastar e cegar o inimigo a respeito das nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, traz a pastora em paz e segurança para o seu lar, que a Tua glória possa estar envolvendo ela nesta hora, meu Deus, e que o Senhor possa trazer em paz e segurança até a sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a glória de Deus possa fulgurar sobre o teu rosto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por ouvir a mensagem da semana. Para maiores informações, acesse nossa página facebook.com/mmsentinelas.